Irmãos, ser cheios do Espírito Santo, ou como se fala de uma forma um pouco mais bonita, né? O avivamento do Espírito Santo. E nós estamos em um movimento de oração dentro da Convenção Batista Pioneira, aonde que todas as manhãs um grupo se reúne para orar, de todas as igrejas da nossa convenção, e a gente faz isso online, das 6 às 7 da manhã, de segunda a sexta-feira. E cada dia, então, é aberto uma sala online, e a pessoa inscrita para aquele dia entra nessa sala, e ali, então, temos motivos de oração para compartilhar e também orar pelas nossas igrejas. E tem muitas pessoas orando pela nossa igreja aqui em Nonoai. E um dos motivos de oração que a gente tem orado é pelo avivamento do Espírito Santo dentro de nossa convenção. E eu te convido a você que quiser fazer parte, a me contatar. E a gente vai direcionar você, é o movimento Ligados na Videira. E aí você escolhe o dia da semana que você quer levantar um pouco mais cedo para orar. E ali então fazer esse momento das 6 às 7 horas, né? 1 hora por semana. E tem sido muito bom, tem sido muito gratificante orar junto com os irmãos. É oportunidade de conhecer novos irmãos, orar por outras igrejas e também receber orações. E a gente tem orado por avivamento, e a gente já tem dentro do grupo Ligados na Videira, tem o grupo de WhatsApp de todos que fazem parte, e ali a gente já tem ouvido e visto alguns testemunhos de como o Espírito Santo começou a agir dentro das igrejas da nossa convenção. E isso é muito bom, você poder orar, mas também ver que Deus tem respondido às orações. E um dos fatos que eu vejo é que aqui na nossa igreja já começou um avivamento. Está pequeno, está no início, mas já tem se levantado pessoas para trabalhar em ministérios. Nós temos pessoas no grupo de louvor a ponto de já poder ir se revezando. E isso é a obra do Espírito Santo que tem tocado no coração das pessoas, e as pessoas têm dito: eis-me aqui. Já temos recebido bênçãos de Deus, e nós temos orado também por avivamento específico em nossa igreja. E não sei se você está orando por isso, mas eu te desafio e te convido a todo dia, no momento da tua oração com Deus, dobrar o teu joelho e clamar a Deus por avivamento em nossa igreja. Avivamento em nossa igreja. E nós temos que entender um pouco sobre avivamento. E avivamento do Espírito Santo não é barulho, não é emoção. Ele faz parte também quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, a pessoa é tocada no seu coração e provavelmente as lágrimas vão correr, porque mexe com o sentimento da pessoa. Mas isso não é de fato o avivamento. Isto é apenas um efeito do avivamento. O avivamento, na verdade, ele vem com quebrantamento de coração. Porque se não tiver um coração quebrantado, o Espírito Santo não pode agir. O contrário de coração quebrantado é um coração altivo, arrogante, né? E ali o Espírito Santo não pode, então, trabalhar. Também é reconhecimento de pecados. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela tem o seu coração quebrantado e ela vai confessar pecados. Ela vai querer viver em santidade.
é consagração ao Senhor. É assumir responsabilidades perante Deus e também perante a igreja, com os dons do Espírito Santo. Deixa eu abrir um parêntese. Deus não vai encher uma pessoa do Espírito Santo para ela ficar sentada no banco da igreja, levantar as mãos, louvar ali, chorar e ir para casa. Pode ter certeza que não é isso. Avivamento do Espírito Santo na Bíblia, toda vez que alguém ficou cheio do Espírito Santo, foi para anunciar a palavra de Deus, foi para fazer uma obra do Senhor. E a gente vê isso muito claro em Atos, na descida do Espírito Santo, quando os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, o que eles fizeram? Anunciaram com intrepidez a palavra. Foi para fazer algo. E ali milhares de pessoas se converteram a Cristo e foram batizadas. Avivamento do Espírito Santo é trabalho para o Senhor, é comprometimento no Senhor. É ser renovados pelo Espírito Santo para experimentar aquilo que a palavra de Deus diz, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É quando o Espírito Santo vem e renova a nossa mente, renova o nosso coração, a forma de nós vermos as coisas, de pensar nas coisas. Isso é avivamento do Espírito Santo. E nós temos orado para que isso aconteça em nossa igreja. E eu quero estudar hoje um texto que fala sobre 2 pré-requisitos básicos para que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo. E o primeiro pré-requisito é se consagrar para isso, se preparar para que o Espírito Santo possa vir sobre a tua vida. E a segunda, nós vamos ver, o segundo pré-requisito é querer que o Espírito Santo venha sobre a minha vida. Eu preciso querer também. Deus não força. Como a gente costuma dizer, Deus é educado. Ele bate a porta, ele não arromba a porta. Ele poderia arrombar, mas ele não faz isso. Então a pessoa precisa querer. Nós vamos ver essas duas coisas, a preparação e o eu estar disposto. Abra a tua Bíblia em Êxodo. Êxodo capítulo 19. Depois em casa você vai ler com calma este capítulo, capítulo 19 e o 20, para você ver todo o relato. Nós não vamos ler todo ele nesta manhã. Nós vamos ver alguns versículos e a gente vai conversar um pouco a esse respeito. E depois em casa você pode então ver a história toda. Êxodo 19, capítulo 19, e depois também no capítulo 20 nós vamos ver alguns versículos. Mas nós vamos ver Êxodo 19, quando Deus vai falar com Moisés, o povo sai do Egito, para contextualizar, o povo sai do Egito, anda pelo deserto 3 meses e chega então ao seu destino, em frente ao Monte Sinai. E ali o povo se acampa, Moisés sobe no monte e fala com Deus. E Deus fala então com Moisés, e nós vamos ver esse diálogo e aquilo que Deus queria que o povo fizesse. Porque Deus queria falar com o povo. Deus queria se mostrar para o povo. E nós vamos ver aqui em Êxodo 19, o 5 e o 6. Quando Deus está falando com Moisés, diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Deus está fazendo uma aliança com o povo, e Deus está dizendo: olha, se vocês olharem para mim,
se vocês cumprirem os meus mandamentos, se vocês estiverem atentos aos meus estatutos, aquilo que eu falo, e vocês cumprirem, e aqui tem uma promessa muito linda, que diz que vocês vão ser um povo santo, um povo diferente de todos os outros povos, porque vocês vão ser meus. E Moisés então volta do monte e anuncia essas palavras para o povo. E aí então no versículo 8, então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então Moisés desce do monte e fala essas palavras para o povo. E o povo aqui fala em uma só voz, ou seja, todos concordam em dizer: tudo o que o Senhor falar, nós faremos. A gente conhece a história e sabe que não é bem assim, né? Ali eles falaram que iriam fazer, né? Mas no decorrer da história, esse mesmo povo que disse que tudo que o Senhor falaria eles fariam, foi o povo que ficou 40 anos vagando no deserto até que o último morresse, porque eles foram rebeldes ao Senhor e não obedeceram a voz do Senhor quando Deus disse: entrem na terra, vão que eu vou com vocês. E eles ficaram com medo, medo dos outros povos, medo do tamanho das pessoas, medo do poderio que eles tinham de guerra, as cidades muradas, fortificadas. E eles disseram: não dá, nós não vamos. Mas aqui nós vemos um Moisés que sobe ao monte e fala com Deus, desce e fala com o povo, volta ao monte e fala com Deus. Parece que é o menino de recados, né? O intermediador. Mas Deus, ele queria algo mais profundo com o povo. E quando o povo fala, então, tudo que o Senhor disser, nós faremos, então Deus, ele começa agora, parece que um novo capítulo da história, porque ele quer se revelar ao povo. Veja o versículo 9. O Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Então aqui Deus está dizendo o seguinte para Moisés: eu vou vir numa nuvem escura e vou falar contigo, mas eu quero que todo o povo ouça, para eles saberem que é eu que falo contigo, para eles ter certeza, para nunca ser algo assim: ah, você está falando, diz que é em nome de Deus, mas como é que eu vou saber? Então ali Deus queria que o povo ouvisse a sua voz. E Deus vai instruir então Moisés e o povo aquilo que eles precisam fazer para que isso aconteça. E a gente vai ver que não é de qualquer jeito que se chega na presença de Deus. Veja o verso 10 e 11. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. E aqui vem o nosso primeiro ponto: o se preparar, o se consagrar para estar na presença do Senhor. O povo deveria se consagrar. E a palavra consagrar-se quer dizer dedicar-se a Deus ou voltar-se a Deus, deixar de olhar para mim e olhar para Deus, deixar de olhar para as coisas materiais, para aquilo que eu quero, para olhar aquilo que Deus quer e olhar as coisas espirituais. É deixar o meu lado para buscar as coisas de Deus, aquilo que Jesus diz: tome a minha cruz, deixe tudo para trás e olhe para mim, siga-me. O tomar a cruz é negar o eu,
É não olhar agora aquilo que eu quero e o meu próprio interesse, mas olhar aquilo que Deus quer que eu faça. É nesta manhã dizer assim: eu queria dormir até as 10 horas, mas tem culto, então vou acordar mais cedo para ir no culto. É entrar no grupo Ligados à Videira e dizer assim: eu quero dormir até as 7 horas, mas levantar às 6 para orar. É talvez você dizer assim: eu estou com fome, quero comer, mas fazer um jejum para buscar a Deus. É negar a minha carne, o meu eu, o meu querer. Isso é o carregar a cruz. E muita gente não está disposta a isso. Eles precisavam então se purificar para que Deus pudesse se apresentar a eles. E hoje também não é diferente. Para que o Espírito Santo encha completamente o meu ser, eu preciso estar me consagrando todos os dias. Eu preciso olhar para Deus todos os dias. Eu preciso dedicar a minha vida a andar segundo aquilo que Deus quer. Se Deus nesse momento perguntasse para todos vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo de casa: vocês farão tudo aquilo que eu falar? Vocês cumprirão todas as minhas ordens? Será que todos iam responder com sinceridade de coração: sim, tudo o que o Senhor falar, faremos? Você falaria isso? Ou melhor, você está disposto a fazer isto? E não é isso que a palavra de Deus diz para a gente fazer todos os dias? Cumprir aquilo que Deus fala, cumprir aquilo que a Bíblia fala. E esse cumprir não é só eu entender, é eu colocar em prática. Na segunda-feira, lá no meu trabalho, no colégio, em todos os momentos, com a minha família, com eu sozinho. A gente muitas vezes acha que sempre, quando não tem ninguém por perto, a gente está sozinho, mas de fato não está. Nós estamos com Deus e Deus está vendo tudo. Será que ali eu estou sendo fiel a Deus também? Eu preciso me santificar. E eu já falei, todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, no momento da conversão, ele tem um nome escrito no livro da vida, ele recebe o Espírito Santo, agora é templo do Espírito Santo e começa uma nova etapa de vida, que é um viver de santificação. É mortificar o pecado, estar morto para o pecado, é lutar contra o pecado, lutar contra os padrões do mundo e olhar para Cristo e ser a cada dia mais parecido com Jesus. Esse é o processo da santificação, que acaba no dia que Jesus vir, se nós vivos estivermos, ou quando nós morremos. E ali encerra o ciclo da santificação. E aí vem outro ciclo, que a Bíblia diz que é a glorificação, onde todo aquele que morreu com Cristo um dia receberá um corpo glorificado. A plenitude do Espírito Santo, ela não se manifesta em meio ao pecado. Eu preciso ter uma vida de santificação. Mas como assim? A gente é pecador, a gente peca todos os dias. A ideia não é que o crente não peque mais, porque a gente peca. A gente é humano, a gente é falho, limitado. Mas quando a gente peca, a gente reconhece o pecado, a gente pede perdão e não vive na prática do pecado. O que é viver na prática do pecado? Eu vou dar o exemplo com a mentira, tá? É eu mentir, aí eu peço perdão para Deus, aí minto de novo. Peço perdão para Deus e vou fazer o quê? Mentir de novo. Peço perdão e minto. Resolve. Agora, no momento que eu andar em santificação, se eu mentir, eu vou pedir perdão. E agora eu vou me cuidar para não mentir mais. Ah, resbalou? Pede perdão. A gente vê com as pessoas
que tem costume de falar palavrão. E a gurizada, cada 10 palavras, 5 é palavrão. E aí, quando elas se convertem, quando o adolescente se converte e entende isso, não é automático que agora eu vou parar de falar palavrão. Vai falar, mas cada dia vai falar menos, porque ele está cuidando, e quando fala, pede perdão. E daqui a pouco vai passar uma semana, um mês, 2 meses, quase não sai mais palavrão. Das vezes, quando escapa algum, passa ali 4, 5 meses, não fala mais. Porque começou um processo de santificação. A pessoa entendeu que precisa cuidar dessa vida espiritual. Por isso o avivamento do Espírito Santo vem com confissão de pecados, porque o pecado com o Espírito Santo não habitam juntos. Luz e trevas não combinam, não dá certo. É um coração altivo, arrogante, também não dá certo. Porque o coração altivo, o coração arrogante, o coração que não é quebrantado, ele não pede perdão, porque ele não reconhece o erro, ele não reconhece o pecado. O estar cheio do Espírito Santo faz com que a pessoa se aproxime cada vez mais de Deus. Ele cria intimidade com Deus, ele trabalha na obra de Deus, usa seus dons e talentos na sua igreja com alegria, não é um fardo ou um peso. Ele tem a sua fé fortalecida, ora com convicção que Deus vai ouvir e vai fazer aquilo que ele está pedindo. Não é com dúvidas. Muitas vezes a gente ora com dúvida, né? A gente pede para Deus já duvidando que aquilo vai acontecer. Não, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele ora com convicção. Ele lê a Bíblia e entende aquilo que está lendo, porque o Espírito Santo vai ministrando ao coração dele. Ele consegue ouvir a voz de Deus quando tem que tomar decisões, porque o Espírito Santo nos dá a direção. Ele consegue distinguir o perigo ou as armadilhas do inimigo. Ele consegue ver além e não cai nas ciladas ou no laço do passarinheiro. Ele tem direção, sabedoria em todos os momentos, em todas as decisões. É aquela pessoa que, se você precisa de um conselho, você pode ir lá pedir para ele que o conselho que ele der vai ser bom. Isso é estar cheio do Espírito Santo. E eu acredito que todos, quando ouvem isso, querem estar cheios do Espírito Santo. Só que muitos não estão dispostos a viver aquilo que precisa para ficar cheio do Espírito Santo. Vamos ver o verso 16 ao 22. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se em pé no monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Você consegue imaginar essa cena?
Foi algo tremendo. Imagina você estar na sua tenda e ouve uma trombeta muito alto soando e você sai para ver o que está acontecendo. Você olha o monte tremendo, fumegando, uma nuvem espessa sobre o monte, e você ouve Deus falando com Moisés, como se fosse um trovão. Você consegue imaginar essa cena? Foi tremendo. E Deus adverte: Moisés, volte lá antes que alguém resolva subir aqui para me enxergar aqui, né? Para que não venha, porque se vier vai morrer. E avisa também, inclusive, os sacerdotes, que se eles quiserem subir aqui, primeiro eles precisam se consagrar. Gente, para chegar na presença de Deus não é de qualquer jeito. Você precisa se consagrar, você precisa ter temor a Deus, você precisa ter reverência a Deus, respeito a Deus. A gente às vezes é um pouco rígido com o grupo de louvor, e a gente pega no pé, né? Não pode vir de bermuda, não pode isso, não pode aquilo. Por quê? Porque uma coisa é eu estar ali sentado no banco louvando, outra coisa é eu estar aqui em cima ministrando. Uma coisa é eu estar cultuando a Deus, outra coisa é eu estar aqui na frente, levando vocês e o povo todo a elevar as suas vozes para adorar a Deus. É trabalho para o Senhor, e na presença do Senhor não se chega de qualquer jeito. Conheço muitos pastores que por várias vezes pegaram pessoas do grupo de louvor, da liderança, da diretoria, e colocou em disciplina, porque precisava ajustar algumas coisas na vida, e quando o pastor conversava parece que não entendia, então o pastor pega essa pessoa, destitui do seu cargo temporariamente e vai tratar a pessoa, para que depois ela possa voltar para o seu cargo, porque na presença do Senhor não é de qualquer jeito. Agora pula um pouquinho para o capítulo 20, no versículo 18 e 19. Depois de tudo isso que aconteceu, o povo ver o monte daquele jeito, olha só o que o povo vai falar. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Vocês conseguem perceber o que está acontecendo aqui com o povo? Deus quer se revelar ao povo, Deus quer falar com o povo, diretamente com o povo, e pede para o povo se consagrar. O povo se consagra, e Deus desce ao monte, e o povo vê e ouve a Deus, e o povo fica assustado, fica com medo, e agora ele pede: Moisés, fala você. E Deus: não fale mais conosco, não queremos mais ouvir Deus, fale você, Moisés, você fale com Deus. O povo aqui nesse momento se recusa a ouvir a voz de Deus. Será que hoje não se repete isso também? Será que no fundo muitas pessoas dentro das igrejas, no fundo do seu coração também tem esse desejo de não ouvir a voz de Deus? Porque eu sei que quando eu ouvir a voz de Deus, eu preciso me posicionar, e eu preciso obedecer. Deus vai me confrontar. Ele é luz, eu sou pecador.
Quando eu chegar próximo de Deus, quanto mais próximo de Deus eu chego, mais eu reconheço que eu sou miserável. A minha pequenez, a minha limitação, as minhas falhas, os meus defeitos. Deus é luz. E a mesma coisa de você estar todo sujo, e aí você vai tomar um banho rápido no escuro. Você não está vendo se está bem limpo ou não. E aí você acha que está limpo. E aí conforme você vai se aproximando de uma luz, você começa a enxergar que não está bem limpo. É essa a ideia. Quanto mais próximo de Deus, mais aparece o nosso pecado, os nossos defeitos. E muitas pessoas não estão dispostas à mudança. E aí vem o nosso segundo ponto. Eu preciso querer. Eu preciso me consagrar, mas eu preciso querer ser cheios do Espírito Santo. E eu posso passar a vida toda, e os irmãos passar a vida toda, e a convenção passar a vida toda pedindo por avivamento nas igrejas, mas se os membros das igrejas não estão dispostos a viver um avivamento com Cristo, isso nunca vai acontecer. Eu preciso querer. O povo viu tudo aquilo e ficou com medo. Eu não consigo entender isso. Ver a grandeza de Deus e querer se afastar de Deus. E eles já tinham visto muitos milagres, né? O tempo maior de revelação de Deus foi nesse tempo. Eles viram todas as pragas do Egito e eles nunca foram feridos por elas. Eles viram a libertação, como foi feita a travessia no mar, algo fantástico. Deus dividindo o mar, aonde eles passam em terra seca. Eles veem o maná toda manhã descer do céu. Eles veem todos os dias a coluna de fogo à noite, para iluminar o caminho e aquecê-los, que o deserto é frio à noite. Mas vem também uma coluna de nuvens durante o dia, porque o deserto também é muito quente. Eles veem isso todo dia, eles veem água brotar da rocha. E agora eles dizem: não, nós não queremos ficar próximo de Deus, fala tu com Deus, deixa nós aqui com o nosso pecado, com a nossa dureza de coração, deixa nós aqui, porque senão a gente vai morrer. Se a gente chegar na presença de Deus, nós vamos morrer. E é isso que o texto diz: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Eles não estavam dispostos a ter uma vida de santificação. E infelizmente hoje muitos também nas igrejas não querem uma vida com Deus. Eles querem a bênção de Deus. Eles querem ser abençoados. E se você pegar todos aqueles que querem ser abençoados, você vai separar a maior parte, que é a bênção que eles falam é financeira. Eles querem prosperar. Mas eles não estão dispostos a viver, a obedecer a Deus. Eu preciso querer ouvir a voz de Deus, eu preciso querer me consagrar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso fazer a minha parte. Agora a pergunta é: você quer? Você quer viver um avivamento? Você está disposto a ser cheio do Espírito Santo? Você está disposto a se consagrar para o Senhor? Se o Espírito Santo não se manifestou plenamente na minha vida, a culpa é minha, não é de Deus. Porque a palavra de Deus diz para que nós buscamos a Deus ao ponto de sermos cheios ou ficarmos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz: busquem ao Espírito Santo.
e não as outras coisas que vão embaralhar os seus olhos, como o vinho, como talvez o poder, o dinheiro, mas busquem o Espírito Santo. Você está disposto? Te desafio nesta manhã a buscar mais de Deus, a buscar o Espírito Santo, a se consagrar a Deus, para viver a plenitude do Espírito Santo. Você pode dizer amém para isso? Te desafio, no teu dia a dia, todos os dias, a dobrar o teu joelho e pedir: Senhor, me ensina. Senhor, encha-me. Senhor, molda-me. Senhor, como o salmista falou, olha para o meu coração e vê se há algum caminho mau. Mostra, Senhor, aquilo que eu preciso mudar. Te desafio. E eu quero fazer uma oração. E eu vou pedir para aquele que aceita esse desafio a se colocar em pé. E juntos orar por avivamento. Orar para que Deus possa encher o nosso coração. Senhor, obrigado por esta palavra, Senhor, que nos ensina, nos exorta, Senhor, a buscar mais de Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que no passado se revelou ao povo e quis ter um relacionamento íntimo com esse povo, Senhor. E hoje também Tu queres ter um relacionamento íntimo conosco. Senhor, eu Te louvo porque Tu és um Deus presente, Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco. E Tu queres falar direto ao nosso coração. E nós não precisamos de intermediários, Senhor, nós podemos levar as nossas orações diretamente a Ti, Senhor. Mas nós precisamos, Senhor, também estar dispostos a fazer a nossa parte. E muitas vezes, Senhor, o nosso eu fala mais alto. E eu quero Te pedir, Senhor, que Tu esteja, Senhor, nos ajudando a deixar o nosso eu para trás, que Tu estejas nos ajudando, Senhor, nesta manhã, a todo aquele que aceitou esse desafio, tanto aqueles que aqui estão, como aqueles que estão acompanhando de casa, Senhor, que Tu estejas tocando com o Teu coração, e mostrando em nossas vidas aquilo que temos feito de errado, aquilo que precisamos mudar para se consagrar ao Senhor, para que de fato possamos experimentar ser cheios do Teu Espírito Santo, que possamos buscar a Tua face todos os dias, Senhor, que possamos estar dispostos a mudar talvez hábitos, mudar talvez a forma de viver, ou talvez a forma de olharmos para as coisas, darmos liberdade, para que o Senhor mude em nós aquilo que não Te agrade, para que possamos viver uma vida de santidade. Nós Te pedimos, Senhor, nos ajude, porque é difícil muitas vezes lutar contra a nossa carne, a nossa vontade, o nosso desejo. Mas eu Te peço, Senhor, tem misericórdia de nós. E venha com Teu Espírito Santo, Senhor, e que Tu possas estar dando o avivamento do Teu Espírito Santo em nossa igreja, Senhor, que possamos ver, Senhor, o Teu agir, e possamos ver e experimentar as maravilhas que Tu queres fazer em nosso meio. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa, Senhor, os Teus filhos, Senhor, abençoa, Senhor, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém.